Imagina você adotar duas crianças muito bonitas e de repente essas crianças tentarem te matar. Então vem aqui que hoje eu vou te apresentar um dos melhores filmes de terror para assistir de madrugada, que é Tim e Tina. E bem, nesse filme acompanhamos um casal chamado Adolfo e Lola, que eles estavam grávidos de uma criança, estavam esperando há muito tempo. Mas infelizmente Lola perde seu filho e, para triste notícia, além de perder o filho, Lola também descobre que não pode mais engravidar. São muitos meses, semanas de tristeza para ambos, para ela principalmente. Então seu marido pensa e resolve dar a ideia de adotar uma criança. Lola, triste com a situação, obviamente rejeita de início, mas depois pensa bem e eles vão para um orfanato católico próximo de sua casa. Nesse orfanato eles buscam por várias crianças diferentes. Nesse orfanato tem vários tipos: crianças com deficiência, crianças com queimaduras, crianças que sofreram algum tipo de acidente e ficaram deformadas. Mas de repente quando Lola entra em uma parte assim da igreja onde tem um piano gigante, ela escuta uma canção muito bonita vindo desse piano e ela vê Lola e Tina, duas crianças aparentemente talentosas, bonitas, inteligentes e que chamam a atenção dela. E ela fala pro seu marido que gostaria muito de adotá-los, mas ele de início questiona muito, dizendo: não, são crianças muito novas, quer dizer, novas não, são muito velhas, então elas não vão se adaptar tanto ao nosso convívio. Mas pela insistência de Lola, ele aceita o caso. Eles dois adotam as duas crianças, levam para sua casa. No início do caminho, elas já fazem algumas perguntas estranhas de quantos quilômetros é daqui para o orfanato? E do orfanato para aqui, quanto tempo a pé, de carro? E esses questionamentos no início do filme, que é bem estranho de se pensar, tá? Em seguida, elas começam a demonstrar as coisas que elas aprenderam no convento, acho que é assim que se fala, onde elas demonstram que sempre na hora de comer, elas têm que orar. Então, tipo, tem um momento da comida que eles estão comendo, de repente as crianças olham para eles e falam, tipo, tá, mas por que vocês não estão agradecendo o alimento? Então eles começam a ter esse costume. Isso é uma coisa muito bonita. Então eles começam a ter o costume de orar antes de comer, de orar antes de dormir. E todo momento eles estavam como citando alguma fala da Bíblia. Toda hora. Eu ia fazer isso, eles estavam falando da Bíblia e falavam, tipo, isso é pecado. Isso é morte. Você não pode fazer isso, porque senão você vai morrer e você vai pro inferno. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. É mais ou menos nesse estilo. Então, tipo, pra eles, pro casal, Lola e Adolfo, de início foi como tá normal, são crianças que nasceram na igreja católica, então eles têm esse costume. E foi passando o tempo e eles sempre como empeduravam cruzes em cima das portas, colocavam tipo a Bíblia assim na parte central da casa. E a mãe deles perguntava: mas por que vocês colocam essas coisas? E eles diziam: não, é para espantar o anjo destruidor. Nesse momento, quando eles falavam isso, eu ficava tipo: como assim um anjo destruidor? O que vai acontecer que tá nessa vibe de anjo destruidor aí? Quero entender o porquê. E eles começavam a fazer algumas coisas estranhas, começavam a ter atitudes estranhas também, que era de: a gente precisa purificar, a gente precisa trazer a salvação, tipo, absorver aquela alma, trazer a salvação. Onde realmente acontecem muitas atrocidades, onde essas duas pequenas crianças, essas daí mesmo albinas, eles matam, eles torturam. Então acaba passando uma dessas cenas e a família, Lola e Adolfo, veem essa situação e lidam como: não, são crianças, eles não sabem discernir entre o errado e o certo. Agora tu me explica, da onde é que uma criança vai fazer uma cagada dessa? 1, 2, 3. Parceiro, da onde que uma criança vai matar alguém? Tipo, não faz nenhum sentido. E isso simplesmente foi um checkmate do diretor para esse filme. Porque ele usou criança justamente para interpretar algo que pessoas ruins, que não são crianças, são adultos psicopatas, fazem. E tem tipo, algumas partes do filme que eu me questionava. Como, eles estão causando muito prejuízo porque simplesmente eles não jogam eles fora. Mas tem algumas partes do filme onde as crianças falam: a gente pode ver Deus. E a maneira como eles veem Deus é um pouco estranha. Eu vou até mostrar uma parte aqui pra vocês.
Então, depois dessas partes, a mãe dele contou para eles: eu não posso ter filho, infelizmente. E um deles ora, dizendo: não, eu vou orar a Deus e você vai ter um filho. E de repente, Shazam, a mulher que não podia ter um filho tem um filho. E eu fico: cara, esses meninos são o quê? São demônio, capiroto, são o quê, cara? Que não acontece um tipo de milagre, sabe? Então, depois desse suposto milagre, que se aconteceu, ela teve seu filho, e quando ela teve o filho, aconteceu outras atrocidades também com o filho dela. Mas resumindo o filme todo, para não ter que dar mais spoiler para vocês, é um filme muito bom para você se assistir com a família, à noite também. Ele não tem, como posso dizer, aquele susto que todo filme de terror ele tem, que normalmente a gente está acostumado. Ele não tem esse susto todo, mas ele faz com que realmente você fique intrigado sobre o que vai acontecer, por que eles fazem isso, o que está acontecendo. Então o diretor ele se garantiu nessas coisas. Recomendo muito esse filme para vocês. Obviamente você precisa ter muita paciência para entender o filme no final das contas, já que o final ele faz a gente ficar pensando: será que realmente eles eram ruins ou eram bons? Será que realmente eles fizeram aquelas coisas ruins ou não? Ou fizeram com algum tipo de propósito divino? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse filme. Espero que vocês possam ver esse filme. Depois comentar aqui para mim o que vocês acharam. Se tem mais alguma ideia de filme diferente, se sabe algum filme que realmente vai assustar, que vai fazer você passar uns 3 dias sem dormir, tô esperando aqui a indicação, tá? É isso, gente. Muito obrigado e que tenham uma boa semana.